Mas, assim, pensando nisso tudo, e para a gente não entrar em depressão total em dezembro de 25, já pensando em 26, o que dá para tirar de positivo desse ano? O que teve de positivo? Se você pudesse pensar assim, por exemplo, vou fazer a retrospectiva de 25. Teve alguma coisa de útil que você fala assim, Beto? Pô, isso aqui pelo menos funcionou. Se eu for fazer uma retrospectiva, minha filha, né? A única coisa que eu... não, falando de São Paulo, cara, mano. Cara, eu gosto muito do Crespo. Então, a gente teve o retorno dele aí, né? Eu gosto do Crespo, acho que é a melhor opção disponível para nós nesse momento. Acho que acho que a única coisa que eu consigo tirar foi que nesse ano a gente teve isso, porque assim, de resto não tem, né? O Paulistão foi um vexame, acho que dá pra gente falar assim, porque a gente espera você perder numa semifinal pro Palmeiras, pro Corinthians, beleza, mas assim, o São Paulo ainda já começa o ano deixando a gente nervoso. Eu acho que também dá pra gente falar, pô, o São Paulo, que a bolinha que nós estamos jogando, você imaginar que a gente ia terminar em oitavo, mas isso eu acho que é mais demérito de quem tava atrás, lá ele, do que nosso, né? Porque o São Paulo não jogou para ser oitavo, para estar tá entre os 10 ali. Mas é porque é uma coisa que eu comentei isso num dos vídeos meus, que o nível é tão baixo do futebol brasileiro, tanto que você pega o São Paulo em oitavo, ele tá mais próximo do Ceará, que foi o time da zona ali, do que do líder, no caso. Assim, eu acho que é até pior. Eu acho que ele. Deixa eu até olhar rapidinho aqui. Porque a diferença do Bahia para o São Paulo são 9 pontos, né? Que é o sétimo colocado, no caso ali. Do Ceará para o São Paulo, dá 11 pontos, entendeu? É uma loucura isso, entendeu? O São Paulo em oitavo, o Bahia que tá a sétimo, tem quase a mesma diferença do time que foi rebaixado. Então, assim, é complicado você puxar alguma coisa positiva, foi o que eu falei. É o time que sofreu tanto de lesões que sofreram nesse ano, com os vexames que a gente sofreu. Pô, o time que grita, não aluga o estádio, só jogou em estádio alugado no final do ano. Se falar que vai terminar em oitavo, fala, porra, então tá bom. Posso só fazer um adendo? Ainda bem que você falou sobre isso, Beto. Assim, gosto muito das músicas de São Paulo e tudo mais. Essa eu odeio. Essa eu odeio do fundo da minha alma. Eu odeio do fundo da minha alma. Aqui ao meu lado eu tenho aqui companheiros que trabalham aqui na Jovem Pan, né, no outro CNPJ, são paulinos, e falaram, também odeio. Porque, vamos analisar a letra. Antes, só uma pergunta para você. Ela já superou a do Boi do Piauí? Não, do Boi do Piauí, ela já vem com um caráter cômico. Essa outra foi feita com uma maneira de zoação. Então, como é que é mesmo? Como é que começa? O quê? Tem o Libertadores. Tem o Libertadores. Legal, todo mundo tem. Dos 4 grandes de São Paulo, todos têm. Certo? Não aí os dois rivais têm a mesma quantidade de títulos nossos. E um superou. Não aluga o estádio. Ninguém mais aluga, o São Paulo alugou. Mas tudo bem. Não vamos falar assim, o São Paulo, porque a ideia do não aluga o estádio é porque o São Paulo tinha estádio, outros não tinham, e a ideia era, ok, todo mundo já tem o seu estádio. Sou hexa-brasileiro, é verdade, todo o resto também é. Todos os outros são hexa-brasileiro. Só sobrou nunca foi rebaixado. Tanto que quando eu vou para os jogos com amigos e começo a cantar, eu só canto a parte do não, nunca fui rebaixado, nunca fui. Tem que ser um looping, que é o que sobrou. Por enquanto, graças a Deus sobrou. Que tristeza, né? É complicado. Dessa música eu também eu falo, gente, adeus já, mano. Tipo assim, beleza. Na época, a gente tinha um contexto para se cantar isso realmente, né? Mas, cara, hoje em dia, para mim, já não faz assim, o menor sentido continuar cantando essa música, cara. Cara, tinha eu não lembro se era série, novela, não lembro o que era, mas tinha um personagem que o cara entrou em coma
e o cara ficou, tipo, anos em coma e ele acordou. E aí, quando ele acordou, o mundo era diferente. Era bem diferente, as coisas tinham mudado, os filhos tinham crescido e tal. O São Paulo tá esse cara aí. Porque o São Paulo parou no tempo lá em 2008, 12, vamos dizer 2012, e beleza, ganhamos uma Copa do Brasil e tal, né? Um Paulistão, uma Supercopa aí do Brasil e tudo. Mas, mano, acho que foi o Bruno Formiga que falou na final da Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras, eu estava assistindo no GETV. E aí ele falou assim: se você dissesse para o flamenguista mais otimista que o Flamengo ia ser o primeiro tetra da Libertadores, ele não ia acreditar. Porque o São Paulo vinha numa toada que a gente falava, é questão de tempo para o São Paulo ganhar a quarta, quinta, de repente ganhar mais um Mundial. E era o que a gente imaginava do São Paulo nos anos 2000. O São Paulo era clube modelo, era exemplo para todo mundo, vai disparar e era até preocupante, porque o São Paulo ganhou 3 brasileiros, já estava começando a ficar preocupante de virar tipo o Lyon na França, que ganhou 8, né? E de repente o São Paulo virou esse paciente em coma, que dormiu e acordou hoje, viu que o Flamengo tem 4, que tipo outros caíram, foram rebaixados, que o São Paulo aluga estádio e, cara, tá terrível esse cenário pra gente, né, cara? A gente não se anima, a gente não consegue ver a oportunidade melhor. Cara, assim, é complicado que eu não tenho muito nem o que falar, né? Tipo, é uma contestação isso, né? Porque às vezes a gente tem, sei lá, se for tentar. Uma coisa eu acho que eu não vejo muito na nossa torcida, mas como eu acabo trabalhando com outros times ali, fazendo conteúdo para outros times, e então eu acabo convivendo com outro tipo de torcida. É impressionante, por exemplo, na torcida do Palmeiras, que as opiniões divergentes entre eles, mano, é guerra. Tem cara que quer fora Abel, o cara que não é fora Abel. É guerra, irmão. Eles se odeiam, tá ligado? É impressionante. Agora, aqui no São Paulo, a torcida é uma contestação de uma. Desculpa a palavra, uma merda que a gente tá vivendo. É que é muito escancarado, né, mano? É muito amadorismo. É a palavra certa, Beto. É isso mesmo. E aí a gente não tem que fazer, não tem que falar, mano. Tipo assim, tá ligado? Ontem, brincando com os meninos, com os palmeirenses, eu até falei, mano, o nosso ano tá ruim, mas o de vocês. Aí ele falou assim: não, mas né, foi visto. Eu falei, não, mas eu tô falando em perspectiva, tá ligado? Porque a gente já não tava esperando muita coisa mesmo. Agora, vocês chegaram perto de 3 troféus, você perderam os 3. E vocês vão ver, por exemplo, se o Corinthians for campeão, no caso. Vocês vão ver o seu rival sendo campeão da puta, mas deve. Pra gente vai doer, lógico. Mas, mano, eu acho que como a gente tá vivendo numa situação bem complicada nesses últimos tempos, e para quem tem noção de realidade, né, gente? Porque não dá para o cara, numa conversa que a gente falando de São Paulo, o cara, não, mas nós somos trimundiais. Não dá, mano. Desculpa, velho. Não dá. E isso é uma treta. Isso é uma treta que até puxei hoje o Renan no assunto hoje no Bom Dia, porque assim, eu tava lendo acho que foi no Instagram, né? São Paulinos e flamenguistas, que agora virou pauta, né, para alguns canais, assim, quem é o maior clube do Brasil? O Flamengo já passou o São Paulo e tal. É claro que os 3 mundiais pesam muito, né? É difícil você ganhar 3 mundiais. Mas eu vi um debate lá interessante, eu não lembro onde foi, que o cara falou assim, tá, beleza, mas tem uma diferença também de títulos regionais, né? O Flamengo, ele tem Copas do Brasil, ele tem mais brasileiros, sem entrar em regionais, e aí vai chegar num ponto que pode acontecer do Flamengo ganhar do PSG, a temporada do PSG não foi tão boa também, né? Tão uniforme, né, no caso. Se eles ganham, a gente tem o título de ser o maior campeão internacional do Brasil com 12 troféus. A FIFA inventou essas subtaças aí, mas são torneios oficiais, né? Uhum. Derby das Américas, aí tem Recopa no que vem. O Flamengo pode empatar com o São Paulo em 12 títulos internacionais. E aí? Como é que fica? Não, e deve empatar, por exemplo, se for campeão mundial agora, que eu vou considerar campeão mundial. Sim. Ganhar do PSG vai ser campeão mundial. Se ganhar o do PSG é campeão mundial. Então, mas são 3 taças que oficialmente vão contar para isso. É o Derby das Américas, a Challenge Cup lá e o... É que a votação de barra, essas duas Eu também acho, né? pra caramba, mas oficialmente vai contar. Não, mas então. mas assim, o Mundial, assim, não é que são 3 mundiais no mesmo torneio, né? Eles vão ser campeões mundiais, seria o segundo Mundial do Flamengo, né? Sim, mas os 3, porque nem ele ganhou a taça do Derby das Américas, que isso, é aquela taça torneio azul. oficial, né?
É o torneio oficial. Então, tecnicamente, eles foram ganharam um campeonato internacional. E eu que eu saiba, vou pelo falar menos, uma eu coisa. ouvi falar que vai somar, entendeu? Isso. Não, eu vou falar uma coisa assim que vai parecer, puta, talvez o chat me xingue, mas infelizmente faz parte. Eu acho que vai ser num nível de dificuldade, por mais, o Flamengo não é um coitado também, tem um baita investimento e tudo mais, mas a discrepância do time titular do Flamengo pro time titular do PSG é muito grande, na minha visão. É muito grande. Tem Sim. ótimos jogadores o Flamengo, excelentes a nível Brasil. Os jogadores do PSG são excelentes a nível mundo. A nível qualquer lugar do planeta, eles são a elite do futebol. Fazem parte da elite do futebol. Então, se o Flamengo bate o PSG completo, tô falando PSG, pô, completo, vamos, força máxima, objetivo, e o Flamengo consegue vencer, é um dos maiores títulos da história do futebol brasileiro quando o negócio é mundial. Você vai começar a colocar o debate mais forte ainda se o Flamengo já não é maior que o São Paulo. Porque eu ainda considero, mas assim, o São Paulo tá pedindo para passarem ele. Ah, sim. E assim, vamos imaginar, o São Paulo o Flamengo não ganha o Mundial. Ok. 2026, quem tem chance de ganhar mais uma Libertadores? Quem tem real chance? Vamos imaginar que o São Paulo classifique para a pré-Libertadores. Quem tem a real chance de ser campeão da Libertadores entre os dois, por exemplo? Então, essa discussão vai reaparecer, infelizmente. Mas isso é um retrato de anos e anos de destruição de São Paulo. Então, é um momento que a gente tem que entender, ser humilde, entender a nossa posição de momento e corrigir a rota o mais rápido possível. Porque depois, cara, é o processo, que eu já falei aqui, é o processo de civilização do São Paulo. O processo de um clube que tem seu nome. Sevilha, é que o Sevilha, a minha ideia do Sevilha era de ficar frequentando a Sul-Americana. O Lyon, pronto. Lyon, que foi multicampeão durante um bom tempo e hoje é um time médio da França. Independente na Argentina. Independiente, né? Gigante continentalmente, mas não, alguém discute que o Independiente não é o maior clube da Argentina? Alguém discute que o Boca é o maior clube da Argentina junto com o River? E aí você pode falar Boca ou River, e aí você tem o debate sobre isso. Eu acho que o Boca é maior, mas assim, alguém tem dúvida? Então, até quando? Claro que são contextos diferentes. Mas eu acho que assim, o principal hoje é ganhar a Libertadores. O Mundial está muito distante. Se conseguir, heróico. É o trabalho hercúleo, né? Hércules e os 12 trabalhos. Mas o Flamengo já fez o grande papel, que é ganhar a Libertadores desse ano. E passou o São Paulo. É uma tristeza admitir isso. Mas hoje, o momento é de um Flamengo muito melhor e maior do que o São Paulo. No momento. Histórico é pau a pau, mas o Flamengo tá quase passando. E o grande problema disso é a perspectiva de futuro, né? Porque é o que a gente falou. Você olha para um futuro, você fala, você consegue imaginar que em 2030, você falar que, por exemplo, São Paulo vai ganhar mais duas Libertadores, ou você falar que o Flamengo vai ganhar duas Libertadores. Aonde você ia colocar a sua grana para apostar que isso poderia realmente acontecer? É difícil você falar, não, acho que nem tem condição. Realmente, se o trabalho for bem feito, a gente tem uma torcida, um estádio que comporta ali uma torcida para empurrar, talvez, mas é muito mais fácil imaginar que o Flamengo poderia conseguir esses dois títulos ainda. Então, é isso que é o mais triste. Que a gente ainda tem essa discussão, eu acho que é válido. Acho que hoje em dia, como o Flamengo tetracampeão, não dá para você falar que o cara é maluco de falar isso. Se o cara chega e fala assim, o Botafogo é o maior clube do mundo, não, do Brasil, por exemplo, aí é maluquice. Você não fala, não. E o cara querer achar. Não vai achar argumentos para discutir. Mas hoje, um cara que torce pro Flamengo, ele talvez. Você não vai conseguir convencer e ele talvez vai fazer você repensar muita coisa. Não, e o grande ponto, Senna, só para finalizar esse ponto, que é o torcedor que ainda insiste nesse discurso, o São Paulo tricampeão mundial, eu acho que esse debate e essa desculpa, essa justificativa, acho que é muito mais pro bar, para uma discussão do bar. Você tá lá sentado, aí tem teu amigo flamenguista, amigão, você bateu lá 4 vezes e ganhou uma só, eu ganhei 3, fui 3 e ganhei as 3.
100% de aproveitamento, mas acaba aí a discussão.